Boa tarde a todas, a todos, a todes. A Roberta já me apresentou rapidamente, mas eu vou reforçar algumas coisas, até porque eu considero que cada apresentação que a gente faz para cada evento, para cada atividade que a gente... para cada local onde a gente atua, né, acho que tem alguma especificidade. E tem algumas especificidades que eu gostaria de ressaltar aqui. Então, me chamo Nasser Haidar Barbosa, eu sou pai do Frederico e do Martim, que é uma das principais dimensões da minha vida aí, essa função tão importante. Eu sou psicólogo de formação, né? O meu número de registro no Conselho Regional de Psicologia está ali na apresentação, e é importante dizer para vocês que eu estou fazendo a minha fala aqui, entre tantas outras coisas, como psicólogo, né? Como psicólogo que atua no SUS, desde 2008, já atuei em vários espaços no SUS, fui psicólogo na atenção primária aqui em Joinville, de 2008 a 2011, de 2011 até 2015, coordenei o CAPS Álcool e Drogas, e nesse processo fui me qualificando enquanto trabalhador e militante da saúde mental, da reforma psiquiátrica, que é um pouco do que a gente vai falar aqui, e principalmente da luta antimanicomial. E aí, enquanto coordenador do CAPS-AD, ajudei a constituir, a implementar algumas políticas, por exemplo, consultório de rua, unidade de acolhimento, e com o tempo, nesse processo de qualificação, fui convidado a assumir a coordenação municipal de saúde mental aqui em Joinville, numa época em que eu acho que posso dizer assim, fui substituir a Sandra Vitorino. Algumas pessoas que estão nos assistindo certamente conhecem ela, uma militante da reforma psiquiátrica também, que atuou muito tempo aqui em Joinville, qualificando as políticas de saúde mental, numa época que foi, acho que a época de ouro aqui da RAPS em Joinville, onde a gente teve uma rede muitíssimo qualificada, né, que acabou sendo referência para vários municípios no país inteiro. Naquele processo a gente implementou mais duas residências terapêuticas aqui em Joinville, e de 2015 a 2017 permaneci nessa função, depois saí e voltei para a ponta, sou psicólogo no CAPS Infanto Juvenil aqui. Essa é uma das dimensões, é um dos elementos que me traz a esse momento para fazer essa atividade, essa fala com vocês, mas para além dessa dimensão, eu acho que é importante também ressaltar essa outra, né, de militante de direitos humanos. Eu trabalho desde o início dos anos 2000, lá, enquanto estudante ainda de psicologia, estagiário no Centro dos Direitos Humanos. De lá para cá sempre estive vinculado ao Centro dos Direitos Humanos aqui de Joinville, o Centro dos Direitos Humanos Maria da Graça Braz. É uma ONG que atua na defesa de direitos humanos e que, a partir de diferentes estratégias na defesa de direitos humanos, a gente constrói aí uma militância que, em algum momento, vai dialogar com essa minha outra militância, que é a da saúde mental. Né? A gente não consegue separar uma coisa da outra, mas algumas práticas na defesa dos direitos humanos aqui no CDH de Joinville acabaram me aproximando desse tema específico da nossa atividade de hoje, que é discutir os impactos no sistema prisional e na RAPS da reforma psiquiátrica. E a gente está falando especificamente de uma mudança na legislação, que não é tão nova, mas que foi sendo protelada e que foi sendo refinada e requalificada até o ponto em que a gente está hoje, em que há necessidade de fechamento dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, né, os HCTPs, e dos manicômios judiciários no país inteiro. É um processo que de longa data a gente vem exigindo e lutando para que aconteça, mas que para que ele aconteça a gente precisa repensar as estruturas e as lógicas de cuidado do chamado louco infrator. Um asterisco bem grande quando eu falo louco infrator, eu vou aprofundar esse conceito, é um conceito para a gente na luta pela reforma psiquiátrica, na luta antimanicomial. O louco infrator é um conceito importante, então eu vou qualificar ele mais à frente, mas tenha em mente que sempre que eu falar sobre isso, eu não estou falando num tom pejorativo, eu não estou aqui trazendo esse tema como se fosse algo sobre o que não tem qualificação a minha fala. É um conceito que a gente vai aprofundar. E, por fim, né, nessas minhas andanças profissionais, é importante dizer que eu sou professor, né? Sou professor universitário, dou aula, leciono desde 2010,
E eu tento cada vez mais, sempre tentei e tento ainda me qualificar como um professor freiriano, né? E eu sei que eu muito mais aprendo do que ensino o tempo todo. E esse diálogo aqui eu vou fazer a partir de um determinado lugar, né? Que é um não lugar, por exemplo, quando a gente pensa nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, nos manicômios, porque eu nunca trabalhei dentro de um espaço como esse. Eu já trabalhei no sistema prisional. Né? Eu já atuei e sigo atuando, por exemplo, em conselho de comunidade, entrando em unidade prisional, inspecionando, etc. Mas não dentro dos manicômios judiciários ou dos hospitais de custódia. Mas já fiz inspeção nessas instituições e atuo e já atuei com pessoas que são, que já estiveram nesses espaços enquanto pacientes ou enquanto pessoas presas nesses espaços. Então, eu sei, eu estou dizendo isso por quê? Porque eu sei que algumas pessoas, talvez a gente tenha aqui pessoas que trabalham nesses locais, e essas pessoas têm muito a dizer sobre esses locais, sobre o cotidiano, que eu não tenho. Né? Então, eu estou aqui aberto à crítica sobre o que eu vou falar, estou aberto ao diálogo, à produção, à contestação, ao contraditório, evidentemente, mas também às dúvidas, né? Porque deste outro lugar de onde eu falo, eu tenho coisas para compartilhar e gostaria de tentar fazer. Como vocês perceberam, eu falo demais. Então, eu provavelmente vou correr com alguns slides. É uma apresentação curta que eu preparei, mas vou correr com alguns slides. Vou ficar aguardando aqui as sinalizações da Roberta para tentar cumprir com um aspecto inicial da fala, desses alinhamentos conceituais de algumas ideias que eu quero trazer para vocês. Mas realmente gostaria que vocês se sentissem muito à vontade para me questionar ou para compartilhar coisas aqui para a gente poder fazer um diálogo mais profícuo no final. Bem, vamos lá então, né? E aí, a ideia é que a gente vai perseguir uma coisa aqui. A gente vai perseguir a desestigmatização. Não tem como falar do fechamento de hospitais de custódia, do fechamento de manicômios judiciários, de como lidar com qualquer coisa vinculada à saúde mental de maneira territorial que não implique em desestigmatizar, né? Em fugir do estigma que pessoas convivendo com sofrimento psíquico carregam, independentemente de ser vinculada à questão do delito, do crime, etc., que é o aspecto mais específico do que a gente tem para dialogar hoje, mas em qualquer das suas dimensões, o sofrimento psíquico carrega ainda socialmente muito estigma. A gente tem alguns avanços, é bem verdade, muito legais nesse sentido, a gente tem muita coisa sendo feita em termos de formação e de mudança da cultura, mas muito dessa mudança de cultura, da psicofobia, né, desse afastamento que a gente tem em relação à saúde mental, está vinculado, inclusive, à reforma psiquiátrica. Então, a gente vai nessa busca por desestigmatizar, a gente vai dialogar primeiro a partir de algumas ideias principais centradas na ideia do que é a reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial. Não se preocupem, eu não vou fazer nenhum resgate maçante histórico disso, vou fazer alguns apontamentos iniciais, e aí a gente vai direto para aquilo que é mais específico mesmo para a nossa atividade de hoje, que é pensar a inimputabilidade e a semi-inimputabilidade, então esse lugar da não-razão, que tem a ver com os aspectos de saúde mental, do sofrimento psíquico e do crime, do delito, para pensar um pouco e dialogar com essa ideia do louco infrator e a loucura, como eu falei para vocês antes, como um conceito para a gente que é importante, e aí, ao final, discutir tecnologias de cuidado, né? E aí pensar em cuidar de quem, né? Esse é um processo que vai envolver aqui, por exemplo, eu apresentar para vocês algumas experiências que existem. E talvez contar, se der tempo, uma ou outra história, porque eu sou contador de histórias, eu gosto de contar causos aí, e eu acho que mais do que falar de números, eventualmente, que são importantes, eles têm sim seu valor e a gente deve pensar em políticas públicas a partir, né, de dados gerais. Quando a gente conta história, a gente costuma tocar mais as pessoas e fixar mais algumas das nossas propostas de reflexão que a gente tem para fazer. Então, talvez, se der tempo, eu quero contar algumas histórias aí. Para nos acompanhar nesse processo, ou melhor, para nos sustentar nesse processo, nessa discussão, em busca da desestigmatização, opa, não foi, agora vai. Eu gostaria de apresentar para vocês, quem já conhece, que bom, quem não conhece ainda,
vai ser agora, né, apresentar para vocês o que eu considero fontes imprescindíveis. E aí eu dividi, são 5 fontes que eu quero apresentar para vocês, eu dividi em 2 grupos, né? Fontes imprescindíveis enquanto obras consagradas, eu não vou falar demais sobre essas obras, porque levaria muitas teleaulas sobre isso, mas fica aqui a dica de leitura, né, do Goffman, Manicômios, Prisões e Conventos, são obras realmente já consideradas clássicas aí para quem vai trabalhar com instituições totais, com sistema prisional, com as políticas manicomiais ou com as práticas manicomiais, e quem trabalha contestando esses sistemas, essas práticas, costuma se embasar em algumas obras, e essas com certeza são de cabeceira, né? Para discutir loucura, Foucault e a história da loucura na Idade Clássica, que é esse livro do meio aqui na apresentação, uma obra maravilhosa, uma obra que eu acho que é imprescindível para qualquer pessoa que trabalha com saúde mental, e Foucault, novamente, para pensar o sistema prisional, porque a gente vai falar um pouco do sistema prisional, infelizmente, né? E eu digo infelizmente porque eu me considero um abolicionista, um parêntese aqui, né? Eu trabalho com o sistema prisional há muito tempo e a gente tem aqui uma noção sobre o que é esse sistema da prática, né? Da vivência concreta, e está tudo errado lá dentro. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Então, Foucault vai trazer um resgate muito importante no Vigiar e Punir, que eu acho que também é imprescindível para discutir esse assunto. E vai dialogar muito no Vigiar e Punir com esses aspectos relativos à saúde mental também, tá? E aí, para sair um pouco dessas obras consagradas e pensar em estudos locais, em materiais locais, tem 2 materiais que o Foucault, o Vigiar e Punir, eu tenho aqui em mãos, e tem um outro livro aqui que eu tenho em mãos, que é esse, do Haroldo Caetano. Haroldo, ele é promotor no estado de Goiás, ele é um amigo pessoal, é uma pessoa que eu tenho em altíssima conta, e esse livro, O Loucos por Liberdade, sobre esse eu vou falar um pouquinho, rapidamente, ele é ele é o produto da tese de doutorado do Haroldo, né? Então, o Haroldo, ele é oriundo do direito, mas ele foi se especializar, se doutorar na psicologia, justamente para discutir as medidas de segurança e o impacto disso no louco infrator, né? Então, o Loucos por Liberdade esse estudo, longo estudo, um robusto estudo que o Haroldo traz com bases para discutir reforma psiquiátrica, para discutir sistema prisional, para discutir os aspectos legais relativos às medidas de segurança, que é o nome que se dá para aquilo que o judiciário faz com a pessoa que comete um crime e é considerada inimputável ou semi-inimputável. E aí existem diferentes medidas, a gente vai falar rapidamente sobre isso depois. Para falar um pouco sobre alguns aspectos específicos que ele considerou importante na obra, por exemplo, a ideia da sociopatia ou da psicopatia, que tem um imaginário popular sobre isso, e que acaba fomentando esse estigma, e depois para falar sobre a experiência que a gente vai encerrar na nossa apresentação de hoje falando, que é a do PAILI, o Programa de Assistência Integral ao Louco Infrator, programa maravilhoso desenvolvido em Goiânia, um programa que trabalhou, que é a melhor referência que a gente tem no Brasil sobre como lidar com as medidas de segurança numa perspectiva não manicomial, numa perspectiva da luta antimanicomial, e que está aqui descrita em detalhes, com muita riqueza nesse livro do Haroldo. Ao lado desse livro do Haroldo, aqui na nossa apresentação, a gente tem este outro livro, ele é um livro que está disponível online para quem quiser, no site do Conselho Federal de Psicologia. Ele é uma produção em parceria do CFP, o Conselho Federal de Psicologia, e da OAB Nacional. Eu escrevi um capítulo desse livro, eu fui convidado para escrever um capítulo desse livro, e ele é produto de uma rodada de inspeções que a OAB, o Conselho, né, a OAB e o CFP, junto com algumas instituições, Ministério Público, etc., fizeram de inspeções em manicômios judiciários e hospitais de custódia no Brasil inteiro, né? Então, a partir dessas inspeções se produziram alguns dados, alguns textos, e esse livro é o compilado desses textos, né? Então, O Louco Infrator e o Estigma da Periculosidade é um livro que traz muitos e muitos relatos importantes para a gente entender o que acontece no país. Então, se não tem ninguém aqui que trabalha especificamente com isso, vale a pena. Mas também para qualificar alguns aspectos
que eu não vou aprofundar aqui pela falta de tempo, da reforma psiquiátrica e como ela dialoga com esse tema, das próprias medidas de segurança também, e em outras medidas, né, quais são os interesses por trás de modificar a política. É um livro muito bom, eu sou suspeito de falar, acabei de dizer para vocês que escrevi um capítulo dele, mas é um livro que eu acho que vale muito a pena vocês também conhecerem. Tá? E está aí disponível online, de graça para todo mundo. Vamos lá, seguindo, né? Agora para eu entrar nos pormenores textuais aqui. Eu não vou explicar para vocês o que é a reforma psiquiátrica. Eu vou partir do princípio de que a gente tem aqui, pelo que eu vi aqui das pessoas presentes, um conhecimento prévio sobre isso, né? Mas vocês conhecem a Lei 10.216, que é a nossa lei da reforma psiquiátrica, e vocês conhecem um pouco da caminhada que a gente tem nesse sentido, e aí eu costumo dizer isso para as pessoas, que a gente abandonou muito rapidamente, depois da Lei 10.216, a gente abandonou o termo serviços substitutivos. Então, hoje, quando a gente vai explicar o que é um CAPS para as pessoas, quando a gente vai explicar outras tecnologias que advêm, né, do próprio pensamento do que é a RAPS, e aí tem um parênteses que eu quero fazer daqui a pouco sobre os problemas da portaria 3088 de 2011, mas quando a gente vai falar um pouco de que tecnologias são essas que a gente criou enquanto reforma psiquiátrica e luta antimanicomial, a gente abandonou muito rápido, muito cedo, os serviços substitutivos. Porque a gente não fechou totalmente os manicômios no país, e essa era uma das metas da reforma psiquiátrica, né? Lá no movimento, né, no final da década de 60, durante toda a década de 70, com o Fórum Nacional de Trabalhadoras e Trabalhadores da Saúde Mental, depois, né, no final da década de 70 e início da de 80, com a inclusão nesse movimento de familiares e usuários dos serviços de saúde mental, das políticas de saúde mental, ainda que políticas muito capengas naquela época, muito vinculadas, centradas no hospital, mas desses familiares, desses usuários. Então, o processo que a gente construiu para chegar na reforma psiquiátrica, chegar na Lei 10.216, ele envolvia uma ideia central que era substituir a internação por modelos territoriais. E isso deu muito certo no Brasil, mas a gente não conseguiu completar o processo, que é o fechamento total de manicômios, de hospitais psiquiátricos, hospitais exclusivamente psiquiátricos, né? Vide nosso caso de Santa Catarina. A gente tem ainda o IPQ, e não sei se tem alguém de Florianópolis aqui, depois sinaliza para a gente aí no chat, mas quem é de Florianópolis sabe o problema que é ter um hospital psiquiátrico na região, porque isso costuma impedir o gestor local de investir num CAPS 3, num CAPS AD 3, né, em serviços territoriais que funcionem em 24 horas, que façam hospitalidade noturna por brevíssimos períodos, para contenção de crise e seguir com a vida em comunidade. Então, Nasser, acho que a gente abandonou muito cedo a ideia, o conceito, né, e o uso do termo serviços substitutivos. Ainda que, eventualmente, eu veja uma ou outra pessoa usando, a gente quase não vê mais, né? E eu acho que esse é um elemento central, porque para dialogar com os impactos da reforma psiquiátrica no judiciário, que é o tema da nossa atividade de hoje, né? Os impactos dessa reforma psiquiátrica no sistema prisional e na RAPS, né? A partir da reforma no judiciário, que é esse elemento seminovo do que a gente está vivendo agora, a gente precisa voltar a usar a ideia dos serviços substitutivos, porque hoje o que acontece com alguém que comete o crime e é considerado inimputável, né? Ou seja, é considerado na não razão sobre o seu ato, é que a ela é aplicada uma medida de segurança. E isso costumeiramente implica na sua prisão, seja no sistema prisional, mesmo regular, ou, que acontece também, não deveria, e seja nos hospitais de custódia. Em Santa Catarina é no hospital de custódia, né? A gente tem o HCTP. Em alguns estados ainda existem manicômios judiciários. Então, essas pessoas, eu não tenho certeza dessa última informação que eu passei. Agora, talvez já estejam todos fechados, mas eu acho que não. Até pouco tempo atrás não estavam. A última vez que eu tive contato com essa realidade.
com esse dado específico, na verdade. Com a realidade eu tenho contato o tempo todo. Então, o que a gente tem é a necessidade de resgatar a ideia de que a gente precisa substituir isso, essa medida de contenção, de afastamento e de segregação, que é, na verdade, uma forma de prisão, por medidas territoriais, de cuidado, de corresponsabilização, que a gente vai falar um pouco mais à frente no detalhe. E aí, é importante a gente sinalizar que a gente tem a portaria, 10 anos depois da Lei 10.216, a gente tem a portaria 388, né, que institui a RAPS e que então coloca e reorganiza ou organiza tudo aquilo que a gente vinha construindo enquanto reforma psiquiátrica dentro de uma lógica das redes de atenção à saúde, em consonância total com o que o SUS vinha organizando e continua organizando, né, acerca dos processos assistenciais, e que reforça a ideia de que a gente está territorializando e transversalizando ainda mais os cuidados. A gente tira, por exemplo, na 388, esse peso e centralidade dos CAPs, né, e passa a centralizar os projetos terapêuticos singulares como aquilo que vai organizar o cuidado. E aí vai envolver a atenção primária, a full, né, a atenção primária o tempo todo, como talvez principal ordenadora do cuidado, mas sim, né, em casos complexos, em casos graves, em casos persistentes, os CAPs como esses agenciadores dos processos de cuidado a partir do projeto terapêutico singular. Qual é o problema que eu falei que a 388 tem? Né? Essa portaria traz consigo, né, a inclusão das comunidades terapêuticas. Eu não sei se tem alguém aqui nos assistindo que é de comunidade terapêutica, mas eu sou um crítico ferrenho, né, da inclusão das comunidades terapêuticas na RAPS, né, porque a gente tem no seio da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, além de todas as críticas pontuais e específicas a determinadas comunidades terapêuticas, e que são a maioria, porque são violadoras de direitos, elas atuam, né, sem entrar nesse mérito para aprofundar, porque não é o tema da nossa atividade de hoje. Fica aí a proposta de fazer uma próxima, uma outra sobre esse assunto, e aí eu me convido para participar. Mas, enquanto violadoras de direitos, elas acabam reeditando os processos manicomiais ou os processos de cuidados vinculados a instituições afastadas da comunidade, afastadas do território. E aí a gente enseja uma série de problemas. Enfim, passando aqui, eu destaquei aqui alguns itens, alguns aspectos da Lei 10.216, porque eles dialogam com o que a gente vai falar à frente. Então, eu vou ler só rapidamente aqui esses aspectos, porque eles precisam estar na nossa mente para a gente dialogar mais para frente. Né? Então, são direitos da pessoa portadora de transtorno mental, esse é o termo lá de 2001 da lei. Né? Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde concentrando as suas necessidades, ser tratada com humanidade e respeito no interesse exclusivo de beneficiar a sua saúde, e agora, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade, e aí ser protegida de qualquer forma de abuso e exploração. Pulei alguns que não são tão específicos, não nos interessam tanto. Aí a gente tem ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis, o que não acontece no sistema prisional, o que não acontece nos hospitais de custódia. Livre acesso não acontece, tá? É importante dizer isso. Ser tratado em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. Quando a gente pensa na contenção, quando a gente pensa nessa contenção total física, que é tirar a pessoa do convívio social, isso enseja, é importante que se entenda isso, a lógica de um meio invasivo. É invasivo porque restringe o ir e vir, restringe o corpo da pessoa, restringe, portanto, a sua vivência comunitária. Portanto, prender, né? Portanto, segregar, internar é um meio invasivo. A internação, às vezes, é necessária. Eu não sou contrário às internações. É importante que se diga isso. Tanto que a RAPS, né, ela pressupõe a existência, uma RAPS completa pressupõe a existência de leitos em hospital, né, em hospital geral, para internação psiquiátrica, de leitos especializados para o cuidado de uma pessoa em surto. E isso é necessário. Né? Agora, a permanência dessa pessoa por muito tempo é que não é. E aí é importante que a gente entenda que toda internação ela é um procedimento invasivo. Né?
E aí não tem um juízo de valor sobre isso. O que vai dizer a lei é que a ideia é que tem que ser em ambiente terapêutico e pelos meios menos invasivos possíveis. Possíveis a quê? Possíveis em cada momento, né? E aí ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. Eu destaquei estes aspectos porque eles vão dialogar daqui para frente com esses aspectos destacados em negrito, vão dialogar com a ideia da reforma psiquiátrica no judiciário e como ela impacta para a gente, enquanto RAPS, como ela impacta para a gente, inclusive quando a gente vai discutir sistema prisional. Mas para chegar nisso mais à frente um pouco, eu agora vou começar a correr com o tempo para a gente ter um espaço legal de debate, é importante a gente entender o que é a tal da não-razão, dessa inimputabilidade ou da semi-inimputabilidade. Eu não sei se todo mundo conhece esses termos, conhece essa ideia, mas tem algumas coisas importantes aqui. Bom, as medidas de segurança, que é aquilo que o judiciário vai determinar para quem comete um crime e no processo de entendimento sobre esse crime, de investigação, de julgamento sobre esse crime, se entende que essa pessoa não possui a razão, portanto, ou seja, ela não compreendia o seu ato ou não era capaz de desempenhar alguma crítica sobre o seu ato e, portanto, ela é considerada inimputável. Ela pode ser considerada inimputável totalmente ou semi-inimputável. Pode-se entender que ela é capaz de entender algum aspecto do seu ato, ou, enfim. A ideia do semi, aqui, esse prefixo, ele pressupõe que não é algo total em si, né? A inimputabilidade. Mas a pessoa sendo inimputável ou semi-inimputável, a gente vai dedicar a ela, então o judiciário vai dedicar a ela, o sistema penal, um outro tipo de pena que não é, em tese, a prisão, que não é a privação de liberdade no sistema prisional. Mas, na prática, né, e aí a gente vai ter estabelecido no Código Penal, a gente vai ter estabelecido e regulamentado na jurisprudência nacional alguns aspectos do que fazer com essas pessoas, e aí, na prática, o que acontece são os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico ou os manicômios judiciários. Essa era a política pública no Brasil. É importante que se diga isso. Isso é política pública, né? Então, a gente convive ainda com algumas práticas interessantíssimas, mas com práticas manicomiais. E os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico acabam sendo práticas manicomiais. Por quê? Porque a permanência da pessoa numa medida de segurança está vinculada à ideia, à noção de cessação da periculosidade. Ora, aqui temos um problema, né? A noção do que é ser ou não perigoso, do que é conviver com a periculosidade de um sujeito, ela é extremamente problemática. E, na prática, nas medidas de segurança no Brasil, ela serviu para produzir prisões perpétuas. Então, não é raro, não é algo algo eventual, não é algo que acontece pouco, ou que aconteceu pouco na história do Brasil, que pessoas tenham sido presas em medidas de segurança, em manicômio judiciário ou em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, e tenham sido abandonadas lá dentro, porque a sua periculosidade nunca cessou. Diante disso, bom, existem vários elementos e vários aspectos que são problemáticos. Um deles é que nem sempre essas instituições têm estrutura e têm recurso para fazer o que a lei diz que precisa ser feito, que é uma avaliação periódica dessa periculosidade, das possibilidades de liberação dessa pessoa. Os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico que eu conheci foram 2 no Brasil, o de Santa Catarina e o do Rio Grande do Sul. Eu não sei como estão hoje, mas quando eu fiz as visitas nesses espaços, quando eu inspecionei o do Rio Grande do Sul, mais especificamente onde eu fiz uma inspeção mesmo, não existia estrutura, não existia equipe para dar conta do que tinha lá, né? Para dar conta de fazer as avaliações, de fazer aquilo que a Lei 10.216 diz que precisa ser feito, né? Que é tratar em ambiente terapêutico, que é visar alcançar a recuperação e inserção pela inserção na família, no trabalho, na comunidade. Na verdade, os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico são um contrassenso, né? A linha 2 aqui
do parágrafo único do artigo 2 da Lei 10.216. E outras tantas, né? Eu falei para vocês que as pessoas não têm livre acesso aos meios de comunicação e por aí vai. Então, o que a gente tem é dedicado às pessoas convivendo com sofrimento psíquico ou com transtorno mental, vamos, se a gente for utilizar uma nomenclatura aqui, uma terminologia mais vinculada à psiquiatria, o que a gente tem dedicado a essas pessoas é algo que está em inconformidade com a Lei 10.216, ou seja, é contrário ao que a Lei 10.216 preconiza. Então, desde 2001, a gente tem uma discussão legal, jurídica, sobre o encerramento dessas práticas, mas a gente nunca conseguiu avançar demais, né? Então, de novo, né? O PAILI, assim como o PAIPJ, Programa de Assistência ao Paciente Judiciário, alguma coisa assim, em Minas Gerais, são algumas estratégias que foram tentadas, algumas melhor, outras nem tão melhor assim, mas para modificar esse quadro. Bom, então a gente tem com muita frequência o tal do louco infrator, né, e essas prisões perpétuas legalizadas para essas pessoas, vinculadas a essas instituições que acabam descumprindo ou não se vinculando ao que a Lei 10.216 preconiza. E aí tem um asterisco aqui, porque também com frequência ocorre uma outra coisa que é problemática, que é a não consideração ou a não compreensão dos aspectos vinculados à inimputabilidade ou à semi-inimputabilidade e a alocação, né, a colocação dessas pessoas, a alocação estou tergiversando aqui, na verdade eu estou tentando aliviar, na verdade a gente o despejo dessas pessoas no sistema prisional brasileiro. E aí eu preciso dizer para vocês, de muita experiência, inclusive de quem trabalhou como psicólogo dentro do sistema prisional. O sistema prisional brasileiro ele é imoral, ele é ilegal e ele é um crime legalizado. Ele é um crime instituído pelo Estado brasileiro. Ele precisa ser repensado completamente. E certamente, aqui fica um parênteses importante, terceirizar, privatizar o sistema prisional brasileiro não é a solução para essa imoralidade e esse crime com o qual a gente convive. Tá? O sistema prisional brasileiro não é um sistema falido, como muitas vezes a gente convencionou dizer. Ele existe para o que ele se propõe a fazer, o que ele faz, né, que é segregar e controlar a população, principalmente a população preta, pobre e marginalizada do nosso país, vulnerabilizada pela falta de acesso às políticas públicas, vulnerabilizada pela herança... 10 minutos. Obrigado, Roberto. Pela herança macabra da escravidão no nosso país, que a gente ainda não superou completamente e está muito longe de superar. Então, ele é um crime e, definitivamente, privatizar não é a solução para esse crime. E colocar as pessoas que cometem crimes na não razão dentro do sistema prisional é a duplicidade de um crime contra elas. Enfim, mas aí eu gosto de pensar isso aqui, eu trabalho em sala de aula com os estudantes de psicologia. As estudantes de psicologia são ótimos quando a gente discute reforma psiquiátrica, e aí elas gostam de problematizar comigo o que é loucura, e esse aqui é um conceito que a gente construiu em conjunto com várias turmas que passaram por mim. E aí a gente chegou a essa ideia aqui de que a loucura é um dos estados da subjetividade, onde há um menor compromisso com a razão e com a crítica, né? Ela é parte da vida e a vida não tem cura. Por que isso? Porque as pessoas, a periculosidade de ninguém cessa em momento algum. Eu, em determinados contextos, sob determinados tipos de pressão, sob determinados tipos de paixões, posso ser perigoso, apesar de ser uma pessoa extremamente pacífica, né? Então, vincular um cuidado e a liberdade da pessoa à cessação da periculosidade é como se a gente olhasse para essa pessoa e acreditasse que seria possível para ela viver numa redoma livre de qualquer estimulação que possa ser problemática. Então, a gente tem que dialogar sobre o sofrimento psíquico e a loucura como uma das manifestações do sofrimento psíquico como parte da vida de todo mundo. Em algum momento, mais de algumas pessoas, e em algum momento, menos das outras pessoas. Quando a gente fala sobre esse conceitinho aqui de loucura, dá para a gente fazer paralelo, sei lá, com estar apaixonado, né? Que é um compromisso menor com a razão, com a crítica, etc. Então, a gente pode pensar em várias coisas. Eu sei que isso pode parecer leviano, quando a gente vai olhar para algumas questões mais graves, né? Mas não é. A gente pode, sim, e no processo de desestigmatizar, esse tipo de analogia é importante para a gente, tá? Então, para eu adiantar aqui e partir para os últimos slides.
porque eu quero abrir para o debate e eu vi que o nosso tempo está acabando. E a Roberta já me sinalizou. Né? Sobre o lucro infrator, alguns dados que, por exemplo, esse livro do CFP com a OAB trazem para a gente, o relatório Brasil, depois eu posso deixar disponível para quem tiver dúvida aí, eu não coloquei nas referências aqui, só citei ele aqui para a gente, tá? Que é um relatório vinculado a essa questão das medidas de segurança, discutindo no Brasil inteiro essas medidas de segurança. 47% das pessoas que estão em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico ou em manicômios judiciários cometeram crimes de menor potencial ofensivo. Isso é de 2015 esse dado. Ele precisa ser atualizado, né? Menos de 30% dessas pessoas possuíam um projeto terapêutico singular ou um plano individual de atendimento, tá? Mais de 30% não tinham garantia dessa avaliação periódica acerca da cessação da periculosidade, que é o que eu falei anteriormente. Então, são dados importantes para a gente refletir sobre quando a gente pensa na prática, o que vai acontecer se fechar o HCTP, né? Vai sair um monte de louco para a rua, louco perigoso, etc. Não. Na prática, a gente vai ter um monte de gente que está, inclusive, injustamente cumprindo medidas de segurança que são prisões perpétuas, né? E que não são perigosas, de fato. Que não são mais perigosas do que determinados sujeitos que, às vezes, ascendem ao poder na nossa sociedade. E aí, reflitam sobre isso como quiserem. E aí eu quero, para a parte final do que a gente tem para conversar, refletir rapidamente, citar para vocês a experiência do PAILI, né? Então, quando a gente pensa nas tecnologias de cuidado, é importante pensar que a gente vai realmente precisar construir outras práticas e outros serviços para cuidar das pessoas que hoje se encontram em medidas de segurança. Não dá para simplesmente tirar essas pessoas de onde elas estão e jogá-las para a comunidade e dizer assim, RAPS, absorva, sem a gente pensar nas tecnologias que precisam ser pensadas, construídas, refletidas e organizadas para isso. O exemplo do PAILI é um exemplo maravilhoso, né? Ele envolve uma lógica de serviço, de equipe e de trabalho psicossocial envolvendo comunidade que, em Goiás, teve um resultado maravilhoso. E aí eu quero ir para isso aqui, depois voltar para o slide anterior, porque ele inverte o processo de simplesmente segregar a pessoa e proteger a sociedade, mas sim parte do princípio de que a gente precisa trabalhar com a pessoa alguns aspectos do que envolve a própria loucura, do que envolve o crime cometido, para que, a gente previna novos crimes, mas para que principalmente a gente cuide das pessoas. E aí a ideia de um paradigma da construção de um paradigma de cuidado da pessoa na totalidade da sua experiência de vida. Esta pessoa não é qualquer pessoa, ela precisa de um cuidado diferente da maioria das pessoas. A gente precisa partir desse princípio. Isso pode ser feito sem estigmatizar, sem considerar essa pessoa só problemática, só perigosa, né? E aí a gente precisa trabalhar com alguns eixos, né? O PAILI faz isso. Consciência dos direitos da pessoa, consciência da pena, ou seja, do que ela está respondendo, né, acerca do que ela está respondendo, e consciência da responsabilidade subjetiva frente ao crime. A gente pode chegar à conclusão equivocada de que a maioria das pessoas não é capaz de atingir essas dimensões do ser, mas elas são. A maioria é. E talvez a gente tenha um número muito pequeno de pessoas que não. Talvez a gente tenha. Eu arrisco dizer que não vale a pena falar desse número enquanto a gente não olhar para todo o resto primeiro. E quando a gente fala do fechamento dos hospitais de custódia e tratamento, a gente não está falando desse fechamento imediato, né? A gente está há anos falando disso e a gente está há anos falando da necessidade de construir serviços como o PAILI ou de lógicas de tratamento como o PAILI. Mas para chegar nisso, a gente precisa pensar como é que se faz política pública, né? E aí, para finalizar, eu acho importante a gente elencar aqui, falar de coisas que são imprescindíveis para isso. Primeiro, conhecimento. A gente precisa trabalhar no paradigma científico. A gente pode trabalhar transdisciplinarmente, porque quando a gente pensa em comunidade, recursos comunitários, não é só de ciência que a gente está falando, mas principalmente a gente vai construir política pública a partir da ciência. E não pode ser diferente disso. Não pode ser pela religião, não pode ser pelo moralismo, não pode ser pelo senso comum, né? A gente precisa de recurso. Não vai se fazer isso sem dinheiro. Então, se os estados, se os municípios e se o governo federal não investirem muito recurso nisso, não vai acontecer. A gente precisa inverter a lógica e passar a cuidar
pensar em cuidar das pessoas e não em proteger a sociedade apenas, né? A gente precisa entender que a proteção da sociedade, a proteção do bem comum, ele parte do cuidado com as pessoas, e a gente precisa superar o estigma, a gente precisa combater o estigma e superar o mito da periculosidade, né? Então, esses são aspectos que são imprescindíveis para a gente começar a dialogar sobre o impacto, né, para nós, na RAPS, sobre esses aspectos da reforma psiquiátrica que dizem respeito ao judiciário. Como trabalhar a desinstitucionalização, acho que né? Sem ter SRT para encaminhar, ainda tendo em vista os mais de 70 egressos que foram encaminhados pelo HCTP para comunidades terapêuticas. Bah! Bah! Ai. Como, né? Eu acho que na apresentação eu dialoguei um pouco com isso, né? Sem investimento, a gente não vai mudar a lógica e a gente não vai conseguir organizar espaços que, de fato, possam nos garantir a implementação das políticas e da própria Lei 10.216, enquanto reforma psiquiátrica, enquanto... Então, assim, serviço residencial terapêutico é um mínimo e a gente não conseguiu fazer esse mínimo. Então, de fato, em Santa Catarina, esse quadro é muito problemático. Não tem como falar, né, efetivamente de fechamento de certas alas do IPQ ou do HCTP, enquanto os municípios não constituírem as suas residências terapêuticas. E é importante dizer, a gente vive em Joinville hoje, para dar um exemplo de Joinville, um problema extremamente sério, que é o credenciamento de certas clínicas que se propõem a ser espaços, serviços residenciais terapêuticos, mas em outros municípios que funcionam como locais fechados, com apenas um ou outro passeio que não implicam, que não desenvolvem de fato aquilo que a gente pensa para um serviço residencial terapêutico. E eu sei que isso acontece em vários outros municípios, né? Então a gente tem clínicas que ganham muito dinheiro, que se constituíram como alternativas menos manicomiais, mas que na prática funcionam como espaços de segregação. E aí eu fiz a crítica intencionalmente às comunidades terapêuticas, porque sim, é um caminho lógico para quem está desinstitucionalizando, já que a 3088 permite as comunidades terapêuticas como espaços, né, da RAPS, como espaços transitórios, serviços residenciais, eu não lembro exatamente como chama na 3088, mas esses espaços transitórios de moradia, permite que elas acolham as pessoas nesses espaços. E aí a gente sabe que, na prática, entre várias coisas problemáticas que podem acontecer, às vezes a pessoa nunca mais sai de lá, porque ela passa a ser um monitor do local, porque a comunidade terapêutica ela não está, né, verdadeiramente inserida no espaço territorial e comunitário, e aí a pessoa não consegue sair de lá porque o processo de reinserção dela nunca acontece, né? Existem exceções a isso, é evidente que existem. Eu não vou ser leviano aqui dizer que todo mundo funciona da mesma forma em comunidade terapêutica. Mas a gente está falando de exceção, e a gente não vive de exceção, a gente vive da regra, né? Então é importante a gente sinalizar que a gente tem um problema com as comunidades terapêuticas. Mais uma pergunta. A Ludmila perguntou como lidar na desinstitucionalização com a amplitude dos delitos de uma pessoa que vai para o HCTP pelo uso de substâncias associado a um ato ilícito e outra que vai por um homicídio na família ou por uma situação de surto psicótico, por exemplo. Então, esse é o nosso desafio, né? Eu acho que assim, começa pela desestigmatização, né? Então, se a gente partir do princípio de que o conceito de periculosidade ele é uma aberração jurídica e uma aberração de técnica no campo da saúde, a gente já tem um bom caminho, né? Porque, veja, só nesse exemplo que a Ludmila dá, né? Então, a gente tem 3 diferentes cenários, né? No qual a gente vai ter uma pessoa que foi mandada para um hospital de custódia por conta de um ato ilícito vinculado ao uso de substância psicoativa. Então, a gente tem aqui uma série de políticas, de práticas e de possibilidades vinculadas a RAPS, de cuidado, em CAPS-AD, em unidade de acolhimento, em serviços, em
equipes de consultório na rua, porque com muita frequência essas pessoas são aquelas que são tiradas da rua e mandadas para algum local, né? Os municípios fazem muito isso. Então, a gente tem possíveis elementos vinculados a isso, mas que partem também de um princípio de descriminalização do uso de drogas, que partem de um princípio da inversão da lógica do que a gente tem focada, e aí esse é um assunto que eu gosto muito, só não vou me delongar por causa do tempo, porque tem outras coisas para responder, mas, né, parte principalmente da gente mudar nossa institucionalidade acerca de como a gente lida com as drogas, porque a cultura a gente não precisa mudar muito, a gente tem uma cultura de drogas no Brasil, a gente tem uma cultura de uso de diferentes drogas, listas e ilícitas, e a gente tem muita hipocrisia vinculada a isso. É nessa hipocrisia que se sustenta, né, 40% da população carcerária do Brasil, né, que são as pessoas vinculadas de alguma maneira ao campo das drogas, e que se sustenta boa parte das pessoas que estão presas em hospitais de custódia também, né, em HCTPs por aí. Então, a gente já teria muito para tratar e para tirar dos espaços de institucionalização a partir de uma mudança na lógica do cuidado acerca das questões de drogas. E que, no caso das drogas, pode inclusive envolver, sim, ainda que eu seja contra o sistema prisional, nesse processo transitório, o sistema prisional. Quando a gente está falando de um delito de verdade, né? Então, sei lá, a pessoa... Eu, quando eu trabalhava no Capizadeiro, dava muito esse exemplo, né? Porque quando eu brigava muito com os juízes sobre mas precisa internar compulsoriamente, aí eu falava, mas por que internar compulsoriamente? A gente atendeu o sujeito, ele está lúcido, orientado, está, né, detentor da sua crítica. Não, porque ele está colocando a mãe dele em risco, é uma idosa. Vale, se ele está sendo agressivo, a gente não pode camuflar que tem uma violência contra a idosa, contra uma mulher, tem uma violência dentro de casa. Essa violência precisa ser tratada como violência. No processo de tratamento para a drogadição, a gente vai trabalhar com os aspectos relativos a isso. E, eventualmente, né, lá quando eu falo do PAILI e das mudanças de lógica, que a gente vai falar da responsabilização do sujeito, mas da conscientização, de um processo de construção de consciência plena sobre direitos, sobre pena e sobre aquilo que diz respeito ao que ele cometeu, enquanto delito, crime, envolve eventualmente algum tipo de sanção, né? Ela não precisa ser necessariamente a prisão. E melhor se não puder, se não for. Melhor se não for. Mas aí a gente precisa construir estratégias para isso. Medidas e penas alternativas são as principais, a gente já tem isso bem instituído em vários locais. A gente tem práticas, por exemplo, de justiça restaurativa que são extremamente eficientes, que podem envolver, sim, a pessoa se implicar mais em processos de tratamento, no caso da dependência de drogas, etc. E aí o surto psicótico, e aí a gente precisa entender que os surtos são quase sempre, né, e na imensa maioria das vezes, quadros transitórios, né, de ruptura com a razão, né, a gente pode... Aí a gente tem um elemento mais especial, um elemento que requer mais cuidado e que provavelmente seriam os elementos mais agenciados por serviços como o PAILI, que eu citei, né? Então, a gente precisaria de equipe, a gente precisaria de serviços que pudessem incluir essa pessoa e trabalhar com diferentes aspectos desse viver ou não viver mais com a família, porque muitas vezes, né, esse delito cometido em surto promove também um rompimento de vínculos, né? E aí a gente precisa de outros espaços, de outros aspectos de instituição, porque a família é uma instituição, mas a gente pode ter outras, né, que vão promover cuidados e inclusão, que não precisam ser a internação, que não precisam ser a segregação, né, o afastamento dessa pessoa, porque ela pode eventualmente ser perigosa. A Ludmila colocou assim: devemos alertar a população que, pelo Ministério Público, impedir do HCTP encaminhar as pessoas às comunidades terapêuticas. Essas pessoas agora, ao sair, estão habitando as ruas. Há um imenso alarmismo de que há homicidas nas ruas, e isso é uma inverdade que prejudica toda a população vulnerável e que são aquelas que vivem na rua. Importante essa colocação também. Obrigada, Ludmila, também pela participação. Certíssimo, Ludmila. O Ministério Público precisa, inclusive, se haver com isso, com campanhas. A gente precisa pensar não só na saúde, a
gente precisa que o judiciário trabalhe com a gente nesse sentido, né? A gente precisa fazer campanha para conscientizar, para quebrar o estigma, etc. Né? Acho que é por aí mesmo.